Então, nós temos aí um resumo da folha de pagamento que vocês fizeram, ok? Vocês fizeram os contra-cheques de 5 funcionários, não é isso? E aí vocês trouxeram para cá um resumo da folha de pagamento deles, ok? Aonde vocês trouxeram? Onde vocês trouxeram os valores bruto, líquido, base do INSS, INSS segurado, INSS descontado do empregado, que no caso é considerado segurado, o FGTS no mês, que no caso você vai recolher através da CFIP, então a gente não precisa trabalhar ele aqui, existe um sistema próprio para ele, que depois vai ser substituído pela GR-FGTS lá nos processos do E-Social. Base no imposto de renda descontado do segurado, na realidade aqui não é segurado, desculpa, aqui é contribuinte, certo? E aqui salário família, que foi pago para uma funcionária, e salário maternidade, ok? Esses valores de salário família e salário maternidade, a empresa paga para o segurado em nome da Previdência. Então, quando a empresa faz a guia da Previdência, ela vai lá e deduz da guia, certo? Então, eu pago para o empregado, mas é um benefício da Previdência. A Previdência que deveria pagar. Então, eu vou lá na guia e deduzo, ok? Então, vamos lá. Vamos aqui na guia da Previdência, ó, GPS. Vocês têm esse formulário aí, ó. Deixa eu desmarcar meu X aqui, porque está tudo calculado, ok? Vocês estão vendo aí essa primeira parte aqui no rascunho? Estão vendo? Então, esse rascunho é onde ele traz todas as informações que eu vou precisar, para fazer o cálculo do meu INSS patronal e também dos terceiros, que vocês vão entender agora do que se trata, ok? Ou também outras entidades. Chegaram aí? Acharam o rascunho? O pessoal no fundão aí perdido, não. Achou o rascunho? Ah, tá. Achou? Então vamos lá. Vamos fazer passo a passo, tá? Primeira coisa, primeira informação que eu preciso. Lembrando que nós vamos calcular a INSS agora, sem considerar qualquer tipo de renúncia fiscal, seja do Simples, seja da desoneração da folha. Vamos calcular o padrão. Empresa normal, contribuição normal, sobre a base de cálculo do INSS, tá? No final a gente fala sobre as outras, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que trazer lá do resumo: total da base do INSS. Peguem lá o valor e coloquem aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui, porque tem espaço aqui para a gente aumentar. Pronto. Então, trouxe para cá a minha base total da Previdência. Está aqui a base da Previdência, total da base, ok? Então, está aqui a minha base de cálculo. Primeira coisa que ele está me pedindo, KNAI preponderante, ok? Eu passei para vocês um contra-cheque não, um CNPJ, não foi? Foi isso? Passei um CNPJ da Staff Business. Ok? Estão com ele aí? Aqui no CNPJ da Staff Business, nós temos dois campos que têm atividades econômicas, que são os chamados KNAIs. Você tem aqui, ó, um KNAI principal e os KNAIs secundários, ok? Só pelo CNPJ, você consegue me dizer qual é o KNAI preponderante? Sim ou não? Atividade principal? Não. E agora? Agora danou-se, né? Então, vou explicar para vocês. A atividade principal que está no meu CNPJ, é como eu decidi me apresentar no mercado, certo?
Então, você veja que a minha empresa faz uma série de serviços, tá vendo? Aqui no KNAI principal, ela é uma empresa de treinamento e desenvolvimento profissional. Ponto. Mas aqui eu faço comércio atacadista de equipamento de informática, a comércio varejista, consultoria em tecnologia da informação, atividade de consultoria, pesquisa de mercado, serviço de tradução, educação superior, pós-graduação e extensão. Vocês estão vendo que eu faço um monte de coisa? Algumas que talvez não estejam nem relacionadas diretamente com treinamento. Seria difícil eu criar o nome da empresa que trouxesse tudo isso misturado, concorda? Apesar de que o meu nome fantasia fala um pouco disso. Staff Business é um consultor em negócios, uma consultoria em negócios, né? Um staff em negócios. Mas é muito difícil você conseguir se identificar com tudo isso. Então eu me identifico como treinamento, que é o carro-chefe da minha empresa. Mas isso não quer dizer que seja o meu KNAI preponderante. O que é o meu KNAI preponderante? É a atividade da minha empresa onde eu tenho o meu maior faturamento, não. A minha maior quantidade de trabalhadores, a maior massa salarial, ok? Não é maior faturamento, é onde eu tenho a maior massa salarial, o maior número de empregados. E baseado nesse KNAI preponderante, onde eu tenho o maior número de empregados, dessas atividades aqui, eu tenho que verificar qual delas eu tenho o maior número de empregados. Por quê? Porque eu vou precisar identificar esse KNAI para eu conseguir me identificar na hora que a Previdência for analisar o meu FAP, que eu já vou explicar o que é. Então, esse KNAI preponderante é onde eu tenho a maior massa salarial. Por que não é onde tem o meu maior faturamento? Vou dar um exemplo para vocês. A minha empresa poderia ser uma empresa de arquitetura e engenharia, ok? E aí, eu como arquiteto sou um cara top, né? E aí um projeto que eu faço, que aí eu vou fazer o projeto eu, mais 3, 4 projetistas, eu cobro 100 mil reais. Concorda? Então, 4 pessoas conseguiram faturar 100 mil reais. Só que eu tenho outras 30 pessoas que trabalham construindo as minhas obras, que faturam, nesse serviço de obra, eu faturo 50 mil reais por mês. Então, você está vendo que o meu faturamento maior foi na arquitetura com um projeto, mas minha massa salarial está na engenharia? Então, não quer dizer que o faturamento seja maior, quer dizer que é onde eu tenho a minha maior massa salarial, ok? Meu maior número de trabalhadores, ok? Beleza. Então, anota aí o KNAI 8599604. A gente vai precisar dele lá na frente. Fechar essa tabela aqui que ela abriu. Pronto. Já está aqui, ó, 8599604. E aí, eu tenho um códigozinho aqui, ó, código FPAS. Então, tem um códigozinho aqui que é chamado FPAS, Fundação de Previdência e Assistência Social. O que é esse código? Você vai ter milhares de KNAIs. São milhares de atividades empresariais, concorda? Então, o que a Previdência fez? Ela criou um agrupamento de atividades por um código específico dela, que é o chamado FPAS. É esse carinha aqui, ó, que eu já passei para vocês, ó. É essa tabela aqui, ó. Por enquanto, vocês só precisam ver ela para vocês verem os códigos FPAS. Mas a gente vai trabalhar nela daqui a pouco. Estão vendo aqui, ó, código FPAS? Então, a Previdência agrupou os KNAIs por códigos, certo? Então, os milhares de KNAIs que existem de atividades empresariais do Brasil estão nesses códigos aqui, ó, de 507 até o 876, ok? Então, quando eu for calcular a minha contribuição previdenciária, eu preciso saber qual é o código FPAS que a minha empresa está enquadrada, certo? Quem vai me dizer isso? A própria Previdência. Tá aqui, ó. Eu peguei aqui para vocês uma folha das milhares de folhas que tem esse anexo, das centenas de folhas que tem essa portaria. Não sei se tem mais de 100 não, para falar a verdade, mas são várias folhas, páginas, que tem
todas as atividades empresariais. Isso aqui, inclusive, foi quando teve uma alteração de 2009 para 2010, tá vendo? Um problema que vocês vão ter é que as publicações da Receita e da Previdência do Ministério do Trabalho, elas não são iguais. Tem um dia que o cara lança uma instrução normativa que sai com tudo em tabela bonitinho, tem um dia que o cara bota tudo no texto, tem outro que vem e faz de outro jeito. Então, quando você for lidar, pesquisar essas informações, tenha certeza que você vai ter bastante trabalho. Porque você vai em uma instrução normativa que foi alterada por outra, que tem um anexo na outra, e você vai até chegar na atual, certo? E nem todas estarão da melhor forma possível de você encontrar o que você quer. Então, essa aqui é uma que eu gosto porque ela colocou todos os quinais e colocou em colunas as informações que ele queria trazer. A nossa empresa está aqui, ó, nosso KNAI preponderante. Ó. Tá vendo? 8599604. E aqui, nessa planilha, nesse anexo, ele já trouxe para mim, ó. Qual é o FPAS dela? 515, tá vendo? Ó? 515. Então, na minha planilha, eu já boto aí o 515. Eu acho que na de vocês já está aí, não tá? É o 515. Beleza, eu preciso saber qual o FPAS da minha empresa. 515, coloquei aqui. Agora, eu preciso saber quanto a minha empresa paga de contribuição previdenciária patronal, a parte da empresa que vai para a Previdência, certo? E isso agora, eu já tenho o KNAI, agora eu vou lá naquela tabela da Previdência onde tem os FPAS, ó. Vamos lá juntos. Pega essa tabelinha aqui, ó. Pegaram ela aí? Os dois quinais principais que você vai ter aí. 507, que a maioria das empresas da indústria, construção civil está aqui dentro, por exemplo. E comércio 515, que é a maioria das empresas do comércio, ok? Aqui, ó, vocês estão vendo que tem uma colunazinha aqui, não tá? Essa primeira coluna aqui é o percentual de quanto a empresa vai pagar para a Previdência. No caso aqui, ó, 20 quer dizer 20%, certo? Então, eu venho aqui na minha planilha, ó, 20%. E agora o GILRAT. O que é o GILRAT? Aqui nessa planilha, ó, nessa planilha aqui, no anexo onde eu achei qual era o meu KNAI, qual era o meu FPAS, tem aqui, ó. Nesse ano, teve, nessa mudança de exercício aqui, ó, teve mudança do GILRAT, ó. Teve empresa que saiu de 1 foi para o 3, tá vendo? O que é o GILRAT na realidade? Ele é o grau de risco da atividade. Ou seja, a própria Previdência já analisou os quinais e já definiu um grau de risco para cada atividade de 1 a 3. Grau de risco 1 paga mais 1% sobre a base do INSS. Grau de risco 2 mais 2%. Grau de risco 3 mais 3%. Mas para a gente entender melhor o GILRAT, a gente vai ler o conceito dele aqui. Trazer ele para cá, ó. Pega esse material aí que eu passei para vocês, ó. Ok? Podemos? Então, o que é o GILRAT? Lembrando o seguinte, voltando aqui, ó. Esse cara aqui eu vou pagar uma contribuição, que é o patronal, certo? E esse cara aqui eu vou pagar outra contribuição que tem outro objetivo que vocês vão ver agora, certo? Esse cara aqui é outro pagamento de outra contribuição por outro motivo que a gente vai conversar. E esse aqui é outra contribuição. Na realidade, esse aqui que eu apontei aqui é o GILRAT ajustado, que é
A multiplicação desse por desse. É esse cara aqui, agente nocivo, que é outra contribuição separada, e a outras entidades é uma outra contribuição para os terceiros. Então, cada um aqui, ó, deixa eu marcar eles aqui, ó. FPAS, JORRAT ajustado. Cada um desses aqui, ó, que estão marcados, é uma contribuição que a empresa faz. Essas 3 primeiras para a Previdência e essa última aqui para as outras entidades, SESC, SENAI, SESI, SEBRAE. A gente vai ver detalhado, tá? Então vamos aqui para o JORRAT entender o que é. Eu já até botei aqui 1%, né? Mas vamos lá entender o que é o JORRAT. JORRAT, ou mais corretamente, GIL com 2 I, tá vendo? Traço RAT. É a sigla correspondente à contribuição do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Então, esse grau de incidência de incapacidade laborativa, ele já é estudado e identificado, determinado o grau para cada CNAE, baseado na análise da Previdência, certo? Então, esse grau vai de 1 a 3, certo? Uma das várias contribuições previdenciárias obrigatórias sobre as atividades laborais do Brasil. As alíquotas do JORRAT, que aqui está escrito, ó, Antigo Seguro Acidente de Trabalho, SAT. Então, o JORRAT nada mais é do que o antigo SAT que mudou de nome. Seguro Acidente de Trabalho. Vocês lembram lá no primeiro dia de aula que a gente leu lá na Constituição, no artigo 7º, naqueles incisos de direito do trabalhador, que tem um inciso que fala sobre seguros contra acidente de trabalho? Lembra disso? Não lembra, né? Vocês estão assim, né? Ninguém lembra mais do que leu no primeiro dia, mas está lá na Constituição, no artigo 7º, que o trabalhador tem direito a um seguro acidente de trabalho. É esse JORRAT que é o antigo SAT que as empresas pagam para a Previdência, certo? É um pagamento obrigatório. Então, isso aqui é pago para financiar os afastamentos por acidente, as aposentadorias por acidente e assim por diante. Então, vamos ler aqui, ó. São 1, 2 ou 3%. O anexo 5º do Regulamento da Previdência Social estabelece a respectiva tributação de acordo com as atividades preponderantes, tá vendo? Ó? E correspondente ao grau de risco, tá? Podem grifar aí atividades preponderantes. O objetivo dessa contribuição é financiar a aposentadoria especial e os benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho correspondente à aplicação dos respectivos percentuais. Nos respectivos percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga. Na realidade, é o total da base do INSS, ok? Ele usa o termo remuneração paga, mas você pode confundir isso aqui com bruto, por exemplo. Na realidade, é sobre a base da Previdência. Devida ou creditada a qualquer título no decorrer do mês. No decorrer do mês, ao segurado e trabalhador avulso, cabendo à empresa o enquadramento no respectivo grau de risco de acordo com sua atividade preponderante de novo. Então, cabe à empresa identificar sua atividade preponderante e usar o percentual que a legislação determina. É importante vocês se atentarem que, por exemplo, a minha empresa, ela pode ter atividades ali naqueles quinais, ela pode ter atividades grau 3 e atividades grau 1. E a empresa pode usar de uma certa esperteza ou de uma certa inocência e botar todo mundo numa atividade grau 1, que aí ela vai deixar de pagar 2% a mais de SAT. Só que numa fiscalização do trabalho ou da Previdência, no caso da Previdência, o fiscal
pode identificar essa divergência, certo? Então, identificando essa divergência, ele vai enquadrar e vai mandar cobrar as diferenças, pagar as diferenças. Então, tem que tomar cuidado com esses enquadramentos. Você tem que trabalhar da forma correta, porque pagar a coisa atrasada que você não reconheceu a dívida é muito mais caro, certo? Então, vamos lá. Agora, esse aqui é o RAT normal, ok? GILRAT normal. Então, eu venho na minha planilha aqui, ó, eu sei que a minha empresa está no grau 1, que eu já olhei aqui, ó. Grau 1%. Então, você já coloca na planilha grau 1%, ok? E aí, lá naquele texto, ele está falando de o GILRAT agentes nocivos. Olha aqui, ó. Isso aqui é importante. GILRAT agentes nocivos. Bota entre parênteses aqui, ó. Empregados que recebem insalubridade. Empregados que recebem insalubridade. Ok? Então, o que é o GILRAT agentes nocivos? Então, veja aqui, ó. RAT, risco ambiental do trabalho. Você viu que lá em cima chamou de GILRAT, né? Aqui ele já chama de RAT. Você vai ver lugares chamando de SAT. É tudo a mesma coisa, tá? Se refere à alíquota adicional do SAT, que na realidade ele devia chamar de GILRAT, porque já mudou de nome, né? E custeia a aposentadoria especial. Você lembra que eu falei para vocês que quem ganha insalubridade, grau mínimo, médio e máximo, se aposenta mais cedo? 15, 20, 25 anos? Esse financiamento dessa aposentadoria especial é pago por um GILRAT agentes nocivos. Então, você tem um GILRAT normal e você vai ter um GILRAT agente nocivo só sobre a base de quem tem insalubridade. Então, aqui, ó, essa alíquota deve ser informada no CEFIP, é devido apenas sobre a remuneração do trabalhador sujeito a condições especiais, isto é, aquele que efetivamente está exposto a agentes nocivos, e corresponde às alíquotas de 12%, 9% e 6%, conforme a atividade realizada que permita aposentadoria especial aos 15, 20 ou 25 anos. Então, se seu empregado recebe insalubridade grau mínimo, vai existir lá na base de cálculo dele base e GILRAT agentes nocivos. Vai ter a base onde você vai aplicar mais 6%, certo? No de grau médio, mais 9%. E no de grau máximo, mais 12%. Na realidade, ele é separado, tá? Vou mostrar para vocês aqui um formulário da CEFIP, ó. Ó, isso aqui é um relatório da CEFIP, onde vem a declaração das contribuições da Previdência. Ele vem detalhado, item a item, mais ou menos o que vocês estão fazendo. E aqui ele traz, ó, o RAT, que é a GILRAT, ou seja, ele chama GILRAT, mas aqui na CEFIP ainda é RAT, tá? E aqui o RAT é agente nocivo, tá vendo? Ó? Ele sai separado, tá? Então, esse cara aqui varia de 1 a 3%, e esse cara aqui, se a pessoa tiver insalubridade, é mais 6, mais 9 ou mais 12 sobre a base de cálculo do INSS dela especificamente, ok? Então, lá quando vocês estiverem fazendo a contribuição previdenciária no E-Social, também vai sair discriminado dessa forma, ok? Então, vamos voltar aqui na nossa planilha. Entendemos o que é o GILRAT, entendemos o que é o GILRAT agentes nocivos. Não temos GILRAT agentes nocivos porque a gente não pagou insalubridade para ninguém, concorda? Então não tem. Mas se tivesse, eu teria que trazer lá de cada empregado o 6, 9 ou 12% dele para cá. E agora eu vou entender o que é o FAP, ok? Porque para eu pagar o GILRAT, a partir da criação do FAP,
A partir da criação do FAP, para eu pagar o GIORAT, eu tenho que pegar o GIORAT e multiplicar pelo FAP, para eu achar o GIORAT ajustado. E vou explicar para vocês o que é esse FAP. Tá divertido, né? É isso aí. Bem-vindo ao setor pessoal. Essa é a vida da gente. Pelo empregador. O empregado só paga para a Previdência o desconto dele do INSS. O resto todo é do empregador. Certo? Então tá aqui, ó. FAP. Fator acidentário de prevenção. Ok? Antes de ler, eu vou fazer um resumo para vocês do que se trata. Ok? Fazer um resumo para vocês do que se trata, para a leitura ficar mais fácil de vocês entenderem. O governo precisava criar uma forma de incentivar as empresas, sem precisar ser na base da fiscalização e da multa, sem ser na base da penalidade, né? Ele precisava incentivar as empresas a investir em saúde e segurança do trabalho, certo? Porque todo mundo sabe que multar a empresa, né, raramente dá resultado, que a empresa recorre e às vezes até não paga, certo? Então o que a empresa fez? O que o governo fez? Ele criou o FAP, fator de prevenção, fator acidentário de prevenção. O que é isso? A empresa ela vai ter que pagar, ela já tem que pagar conforme a legislação, conforme o grau de risco dela, ela tem que pagar 1, 2 ou 3%, concorda? Sobre a base de cálculo do INSS a título de GIORAT. Ok? O que eles fizeram? Eles criaram o FAP. Esse FAP, o que ele faz? Ele pode ser de 0,5 a 2. O que esse FAP faz? Ele analisa as ocorrências que a sua empresa tem com relação a acidente de trabalho, afastamentos, né? Ocorrência de acidente de trabalho, durante 2 anos. Ele pega 2 anos e vai analisando. Então ele já tem uma média do que é esperado de acidentes e afastamentos para aquele ramo de atividade, certo? Se a sua empresa estiver na média, no seu FAP, vou botar aqui, ó, na média, seu FAP vai ser 1. Então, quando eu pegar 1, 2 ou 3, multiplicar por 1, vai dar ele mesmo, concorda? Agora, se você estiver abaixo da média, você vai ser menor que 1, até 0,5. Então, exemplo, se o seu GIORAT é 1%, vezes 0,5 dá quanto? 0,5%. Concorda? Então, qualquer número que eu multiplicar esse 1% que estiver abaixo de 1, você já teve lucro, concorda? Você vai pagar menos GIORAT do que você pagaria. Agora, se você estiver acima da média, será maior que 1 até 2. Imagina você 1% de GIORAT vezes 2 de FAP. Quanto é que vai dar? 2%. Entenderam? Então, isso foi uma forma de incentivar as empresas a investir em saúde e segurança no trabalho e terem menos acidente do que a média, menos afastamentos e auxílio de doença, de acidentário, abaixo da média da sua atividade. Entenderam? Então o FAP
Ele foi criado para isso, ele é analisado a cada 2 anos, inclusive eu passei um formulário para vocês aí de uma análise nossa, que eu vou mostrar aqui. Ele é analisado a cada 2 anos. Por exemplo, em outubro de 2020, saiu o FAP para usar em 2021. E a análise foi feita em 2018 e 2019. Saiu em 2020 para usar em 2021. Então, em 2021 todinho, eu uso aquele FAP que saiu em outubro de 2020. Entenderam? Aí você fala assim, ah, mas mixaria 1%. Imagina uma folha de pagamento de 100 milhões. Quanto que é 1%? 1 milhão. E aí? É uma boa economia? Sim, né? Então, é interessante para as empresas, tá? Entenderam esse resumo? Então, vamos voltar aqui para a teoria. O fator acidentário de prevenção, FAP, é um multiplicador atualmente calculado por um estabelecimento que varia de 0,5 a 2, a ser aplicado sobre as alíquotas de 1, 2 ou 3% da tarifação coletiva por subclasse econômica, incidente sobre a folha de salários das empresas para custear a aposentadoria especial e benefícios decorrentes de acidente de trabalho. O FAP varia anualmente e é calculado sempre sobre os últimos 2 anos de todo o histórico de acidentalidade e os registros acidentários da Previdência Social. Pela metodologia do FAP, as empresas que registram maior número de acidentes ou doenças ocupacionais pagam mais. Por outro lado, o fator acidentário aumenta a bonificação das empresas que registram acidentalidade menor. No caso de nenhum evento de acidente de trabalho, a empresa é bonificada com a redução de 50% da alíquota, que é o 0,5. Então, o governo mudou a estratégia. Então, ele penaliza quem tem muito acidente acima da média e bonifica quem está abaixo da média. Entenderam? Então, aqui ele vai falando do aumento da diminuição. A publicação é anual, certo? Então, no ano passado, em outubro, saiu o percentual para usar em 2021. Aqui tem a caracterização do acidente de trabalho. E os recursos. Isso aqui a gente não precisa ler porque não faz parte aqui do cálculo, tá? Mas está aí o conteúdo para vocês entenderem mais sobre nexo causal e assim por diante. Aí, ó, voltando aqui para a nossa planilha. Eu vou dizer que o meu FAP é 0,5. Ah, esqueci de mostrar aqui, né? O nosso relatório do FAP, ó. Esse carinha aqui, ó. Esse aqui é o FAP da nossa empresa para usar em 2018, certo? Então, lá em 2017 saiu o FAP para usar em 2018. Então, ele traz aqui os dados da minha empresa. Na época, a empresa terceirizava a mão de obra, então o meu KNAI preponderante era outro, tá? Então, tá aqui, ó. Informações relativas às extrações. Ano de vigência 2018, período utilizado, ó, 2015 e 2016. Extração 24/3 de 2017, ok? E tá aqui as informações. Ele pega uma série de informações do IBGE, né? Benefício, ó, Sistema Único de Benefícios. Ele pega informações para comparar com o meu. Tá aqui, ó. Comunicação de acidentes de trabalho com óbito, 0. Minha massa salarial, 146 mil naquele ano. Número médio de vínculos, 3,7. Número de estabelecimento da subclasse. Isso aqui é o número de estabelecimentos que existe na mesma classe que a minha. 1.226. Total de estabelecimentos, 675. Olha aqui meus afastamentos, ó. Nenhum. Auxílio doença B91 não tive. Aposentadoria B92 não tive. Pensão por morte B93 não tive. B94 também não tive. Então, eu estava abaixo de qualquer média que possa existir. Certo?
E aqui, ele já tinha me dado aqui em cima, o meu FAP, tá vendo? 0,5, ok? Então, todo ano, lá no mês de outubro, no máximo em novembro, você tem que entrar no site da Previdência. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Vocês vão acessar o site da Previdência, no FAP Web, e vocês vão verificar. Vou botar aqui meu CNPJ raiz. CNPJ raiz são todos os números antes da barra, tá? Vou ver se eu acerto a senha aqui, ó. Boto meus dados, que eu já tenho uma senha, consultar. Ó, acertei. Vou salvar aqui. Aqui, ó, entrei, ó. Consulta. FAP para usar em 2021, ó. O que ele está fazendo negócio de desbloqueio aqui? Então, voltando aqui, ó, é o mesmo endereço. Só estava tendo um probleminha aqui no acesso, que eu estava clicando aqui, mas é consulta, tá? Aqui, ó. Meu ano de 2021, ó. Tá aqui minhas informações. Qual é o meu FAP em 2021? 0,5 ainda, tá vendo? Quando é que ele me deu o FAP? 30/9/2020. Qual é o meu KNAI preponderante agora? Mudei, ó. Agora eu sou treinamento, tá vendo? Então, todo ano no mês de outubro, tá vendo que a data do cálculo foi setembro? Todo ano no mês de outubro eu tenho que entrar aqui e verificar qual é o FAP para usar no ano seguinte, tá? Então, você precisa ter uma senha. Se você não tiver, quando você acessar, você cadastra a senha, ele vai te pedir alguns dados aí de CFIP e tudo mais, e aí você todo ano vai ter que vir aqui para analisar, para verificar o percentual do seu FAP. Ok? Tranquilo? Então vamos para frente. Então vamos voltar lá na nossa planilha. Nosso GILRAT é 1, nosso FAP é 0,5. Então, eu pego esse 1% vezes 0,5. O meu GILRAT ajustado é 0,5% da base de cálculo da Previdência. Aí, pessoal, voltando aqui na nossa planilhazinha, ó, nessa aqui, ó. Aqui nós temos Previdência Social 20%, que é o que vocês já viram, não é isso? E aqui tem GILRAT, tá vendo? Coloquem aí na planilha de vocês uma barrinha aqui e coloquem aqui, ó, INSS, em cima aqui nessa coluna. Ou seja, essas duas colunas aqui dessa planilha é o que vão para a Previdência, é o que vão para o INSS, certo? Só essas duas aqui. Você bota uma barrinha aqui para fechar e coloca aqui INSS, tá? Deixa eu pegar outra aqui que vai ficar mais... Essas duas colunas são valores que vão para a Previdência. Por que que o GILRAT está escrito variável? Porque ele pode ser 1, 2 ou 3%, ok? Já estou vendo gente aí quase chorando, né? Não se preocupa que você não precisa todo mês analisar isso. Isso aqui é um cadastro que você faz na empresa, você só tem que acompanhar para ver se tem mudança, tá? Aqui fica lá no cadastro da empresa, tá bom? Ok até aí? Então vamos lá, agora vamos para o outro item. Já encontramos o KNAI preponderante, já entendemos o que é o FPS da empresa, o percentual da empresa, o GILRAT do KNAI da minha empresa, o meu FAP, GILRAT ajustado achei 0,5%. Já sei o que é GILRAT agentes nocivos, aqui não vai ter porque eu não tenho nenhum empregado com insalubridade. E aqui, outras entidades ou terceiros. Outras entidades ou terceiros são empresas que você paga a contribuição na guia da Previdência, porém elas não são a Previdência. São um sistema S e são outras contribuições, tá? Aqui na planilha, ó, dá para ficar bem claro isso, ó. Estão vendo aqui?
A partir daqui até aqui são as chamadas outras entidades. Aqui, ó, outras entidades ou terceiros. Tranquilo? Sim, posso enviar. Posso enviar, mas esse aí tem na apostila de vocês, o mesmo material. Pelo menos a apostila já é mais difícil eu mandar para você digital, mas as planilhas eu consigo. Tá. Aqui, ó. Então, salário educação, INCRA, SENAI, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, DPC, Fundo Aeroviário, SENAR, SESC, SENAC, SESCOP, são as chamadas outras entidades. O sistema S está aqui dentro, ó. SENAI, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, SENAR, SESC, SENAT, SESCOP. Cada uma tem uma área de atuação, tá? Então, aqui, ó, na minha planilha, ele está me perguntando no meu rascunho qual é o código de outras entidades dessa empresa do KNAI 515. E aí eu vou vir aqui, ó, e verificar qual é o código dela. O percentual é mais fácil, porque o percentual já está aqui no final, ó. Já tem até na planilha de vocês esse percentual, não tem? 5,8 aí no final do 515, não tem? Aqui, ó, 5,8. Já está aí no final da planilha, ó. Ok? Então, esse é mais fácil. Você já pode colocar aqui, ó, percentual 5,8. Pronto. E agora o código. O código, pessoal. Olha, primeiro entendendo essa planilha. 507, que é a indústria, olha o que ela paga. 2,5% do salário educação, isso eu estou aqui no 507, tá? 2,5% de salário educação, 0,2% do INCRA, 1% de SENAI e 1,5% do SESI. Vocês estão vendo aqui que a 515 não paga SESI e SENAI, mas ela vai pagar quem? SENAC e SESC, porque essa empresa aqui, ó, essas empresas do 507, elas são da indústria. Então, Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria. E ele vai pagar quem mais? O SEBRAE. E não paga mais ninguém aqui, tá vendo? No nosso caso, 515, a gente vai pagar 2,5% para o salário educação, 0,2% para o INCRA, 1% para o SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, e 1,5% para o SESC, que é o Serviço Social do Comércio, e 0,6% para o SEBRAE, ok? No final, essa soma aqui, ó, vai dar aqueles 5,8% que a gente encontrou aqui. Vou isolar aqui só os terceiros, tá? 5,8%, tá vendo? Agora e o código? Somem para mim aí, pega a calculadora de vocês. Eu vou somar todos esses númerozinhos aqui, você tá vendo? Ó? Cada tipo de pagamento tem um código, tá vendo? Então eu vou somar aí só o que o comércio paga. Soma aí, ele paga o 0,1 mais 0,2 mais 16 mais 32 mais 64. Deu quanto? 0,115, não foi isso? Então o código dele é 0,115. Então você coloca lá 0,115. Vocês aprenderam uma coisa aí que muita gente que trabalha no DP há mais de 20 anos não sabe de onde vem. É desses númerozinhos que vem o código. Então é importante você entender também que você precisa conhecer esses códigos, porque pode acontecer de você trabalhar numa empresa que tem convênio, ou com o SENAI, ou com o SESI, para não pagar pela guia da Previdência e pagar direto para eles. Então, se eu pagar direto para eles, o meu código muda.
Ó, digamos que a minha empresa fez um convênio com o Senac e com o Sesc. Fica observando aqui o códigozinho, ó. Senac e o Sesc. Então, não vou pagar mais Senac e não vou pagar mais Sesc. Eu fiz um convênio e vou pagar direto para eles. Olha para quanto mudou meu código. 0,67 o meu percentual. 3,3. Tá vendo? Isso é importante, sabe por quê? Na hora que você for fazer a guia da Previdência, na hora que você for transmitir a GFIP, a CFIP, por exemplo, você vai ter que colocar o código que você está recolhendo e o percentual. No caso do E-Social, ele quer saber, além do código que você está pagando e o percentual, ele está querendo saber, ele vai querer saber também a soma de quem você não paga. Nesse caso aqui, ó, eu teria que informar lá, em códigos suspensos, né? Eu teria que informar a soma de 48. Entenderam? Então, esses códigos, eles são importantes a gente conhecer, porque eu informo tanto para indicar a alíquota que eu pago, quanto para indicar por que eu não pago alguma alíquota. Entenderam? Então, o meu código é 115, mas... Pode falar. Não. O meu código é 115, mas eu fiz convênio com o Senac e com o Sesc, estou pagando só 67. Se eu estou pagando só 67, então estou deixando de pagar 115 menos 67. Estou deixando de pagar 48. Então, lá no meu sistema de folha, tem um campo que eu informo a soma dos códigos que eu não pago. Entenderam? Porque eu estou informando que, ou por uma questão judicial, ou por uma questão de convênio, está suspenso esse pagamento. Certo? Então, deixa eu voltar aqui para os meus códigos para não desmontar a minha planilha. Beleza aí a tabela FPS, então? Então, pessoal, todas as atividades, todos os quinais estão agrupados nesses códigos. Você tem que identificar qual o código que a sua empresa está para saber qual é o código de terceiros que ela paga, ok? Então, vou vir aqui, ó, e colocar o meu códigozinho 115. Beleza aí? Pronto? Ainda não acabou. Vamos lá. Tem uma certa esperança, né? Não acabou ainda não, ainda falta mais coisas. Então, isso aqui, ó, essa parte de cima aqui da planilha de vocês, são as informações que você precisa saber para preencher a guia da Previdência ou para fazer contribuição patronal. Então, agora, eu trouxe aqui um rascunho da minha guia da Previdência. Tudo isso aqui, ó, é o campo 6 da guia. A guia está aqui embaixo. Esse campo 6 é chamado valor do INSS. Aqui no campo 6 estão todos os valores que vão para a Previdência. Certo? Claro que eu vou agrupar, vou somar e subtrair valores aqui para chegar num valor só no campo 6. Porém, quando eu fiz a minha CFIP, a minha GFIP, eu informei quem é quem. Concorda? Então, chega lá na Previdência, ele sabe que aquele valor, parte é segurado, parte é empresa, parte é RAT, parte é RAT agente nocivo e assim por diante. Tá? Então, vamos lá. Vou trazer de lá do meu resumo para cá o meu valor de segurado. Quanto que eu descontei dos empregados? R$ 2.565,42. Agora, valor da contribuição do empregador. Quem que eu vou trazer para cá para ser base de cálculo? O total da base do INSS da folha, 29.301. Peguei, botei a base aqui e joguei os 20%. 5.860,29. Então, a base de cálculo do INSS patronal é a base de cálculo do INSS da minha folha. O total da base, ok? Agora, meu GILRAT ajustado, 0,5% sobre quem? Sobre a base do INSS. Tá aí, ó. 29.301,45 vezes 0,5%, 146,41. Já verificamos aqui que GILRAT agentes nocivos não tem, porque eu não tenho empregados com insalubridade. Se eu tivesse, o mesmo valor que eu trouxe para cá, ele estaria aqui para pagamento, né? Mais 6, mais 9, mais 12, ok? X aqui.
Salário família. Quanto que eu paguei de salário família lá no resumo da minha folha? Vocês observam aqui, ó, que do lado do nome segurado, empregador, Gilrat, agente nocivos, tem um maisinho, tá vendo? Porque esses valores entram sendo somados para pagamento da Previdência. E agora vem as deduções. Salário família que eu paguei para os meus empregados e estou deduzindo da guia da Previdência. Salário maternidade que eu paguei, estou deduzindo da minha guia. E compensação / retenção do INSS na nota fiscal da terceirização de mão de obra. Estou compensando aqui, ok? Então, teve salário família lá na minha folha de pagamento? Sim ou não? Está aqui o valor, 153,81. Teve salário maternidade? Está aqui o valor para compensação, ok? Para dedução, aliás. Aqui menos D20 menos D21. Agora, falando de compensação, se você pagou a mais contribuição previdenciária e tem compensações a fazer, ou, por exemplo, nesse caso que aconteceu no ano passado, de ter acabado, teoricamente, a incidência sobre ter sido considerado inconstitucional, a incidência de INSS sobre o salário maternidade, a sua empresa pode vir fazendo compensação. Mas, para isso, você tem que refazer as suas GFIPs. Se você não refizer a sua CFIP para criar o crédito, você não consegue compensar, concorda? Então, você tem que enviar suas CFIPs com a informação sem incidência, que aí vai ficar documentado que você pagou mais do que o que você deveria, para depois você começar a compensar, ok? Retenção de 11% da nota. A terceirização de mão de obra, agora eu vou abrir um parênteses aqui para a gente falar de terceirização de mão de obra que vem desse 11% da nota. Na terceirização de mão de obra, você tem duas partes: tomador de serviço e o cedente do serviço. Ok? Tomador de serviço é o cliente que contrata o cedente do serviço. Os empregados estão vinculados ao cedente, mas eles trabalham aonde? No tomador. Então, lá em 1996 começou isso com uma instrução normativa. Quando uma empresa contrata prestação de serviço com terceirização de mão de obra, o que é terceirizar a mão de obra? É quando o cedente coloca os empregados dele sob a gestão do cliente. Então, terceirizar a mão de obra é isso. Eu que mando, eu que faço a gestão do terceirizado. Ele não é meu empregado, mas ele está terceirizado para mim. Também se chama locação de mão de obra, ou seja, ele me alugou a mão de obra dele. E aí, o que aconteceu em 96 que veio evoluindo até entrar efetivamente na legislação da Previdência? Começou a determinar que o tomador de serviço, quando ele for pagar a nota fiscal do cedente, ele vai reter 11% na nota fiscal. Na NF e recolher para a Previdência. Código, acho que é 26, 31, 29, 31, peraí. 26, 31. Então, a minha empresa retém esses 11% da nota, paga para a Previdência em nome do cedente. Coloca o CNPJ do cedente nesse recolhimento 2631. Então, a Previdência, quando recebe,
já sabe que veio de alguma nota fiscal. E aí, na hora que eu, cedente, eu que tenho os empregados, vou pagar o meu INSS, eu vou lá e compenso na minha guia. Desses 29 mil aqui, ó, tem um total aqui, ó. Desses... Ah, porque somou tudo aqui, peraí. Desses 8.572 que está aqui, já foi retido 11% sobre o faturamento numa nota fiscal, certo? Não é sobre a folha de pagamento daqueles empregados, é sobre a nota, para garantir a previdência. E lembrando que essa relação aqui, ó, tomador e cedente, isso aqui gera a responsabilidade solidária. Se o cedente não pagar os direitos do terceirizado, quem responde? O tomador de serviço. Então, se vocês observarem, o empregado terceirizado, quando ele vai à justiça, ele sempre aciona a empresa que ele trabalha e o cliente aonde ele estava alocado. Porque o cliente responde pelos direitos dele junto com o cedente, certo? E aí, eu vou trazer uma coisa para vocês. Alguns anos atrás, começou uma discussão, foi quando entrou lá na lei 6.019 de 74, quando entrou a possibilidade da empresa terceirizar qualquer área. Lembra dessa discussão? Vai terceirizar, qualquer área pode terceirizar, vai mandar todo mundo embora. O terceirizado tem o mesmo direito do empregado normal, o mesmo. Inclusive, você não pode terceirizar uma mão de obra para pagar menos. Você tem que pagar o mesmo salário de quem ele está no lugar. E importante, se eu contratei uma empresa e eu pago os empregados terceirizados mediante uma nota fiscal, certo? Então, eu dou dinheiro para o cedente para ele pagar os funcionários que estão lotados comigo, concorda? Para eu fazer isso, se eu respondo junto com ele pelo direito dos empregados, o que eu vou fazer todo mês antes de pagar a nota? Eu vou conferir se ele está pagando os direitos das pessoas. Então, digo para vocês, o terceirizado tem os direitos mais fiscalizados do que o empregado normal. Porque todo mês o cliente pega lá a folha, confirma, ele precisa comprovar o pagamento de salário, precisa comprovar que pagou a Previdência, precisa comprovar que pagou a FGTS, precisa comprovar que recolheu imposto de renda, rescisão de contrato. Se tiver ressalva, ele tem que explicar que ressalva é aquela e tem que resolver. Digamos que um desses empregados foi à justiça. Eu sou o tomador de serviço. E aí, lá na minha empresa, eu recebo uma reclamação trabalhista de um empregado que é do cedente. O que eu faço com a nota do cedente? Retém não, eu gloso na nota o valor que esse cara está pedindo. Faço uma glosa, seguro um valor para garantir se esse cara perder na justiça. E eu vou ter que ir também, que eu vou ter que mandar advogado e tudo mais. E aí existe uma questão que o cedente não quer que aconteça. Se esse cara for para a justiça e pedir 1 milhão, quanto que esse cara aqui vai reter na nota? 1 milhão. Por quê? Porque é o risco que ele tem de perder na justiça. Então não interessa se esse cara tem direito a 1 milhão ou não. Se ele pedir 1 milhão, o tomador vai reter 1 milhão, vai glosar 1 milhão na nota. Então, o terceirizado, ele tem um tipo de contrato que tudo tem que ser pago bonitinho. Se não for, esse cara aqui não paga a nota dele. Porque ele responde junto com o cedente, certo? Tranquilo, então? Um resuminho aí de terceirização de mão de obra. Então, voltamos aqui para a nossa planilha. Não somos terceirização de mão de obra e não teve retenção, ok? Vamos ver aí quanto é que vai dar o meu campo 6 da Previdência. O meu deu 8.051,74. Vamos conferir, né? 2.565, que foi descontado dos empregados,
mais 5.860, que se refere à contribuição de 20% da empresa, mais 146,51, que se refere ao GILRAT ajustado, e agora menos 153,81 de salário por família, menos 366,67 de licença maternidade, salário maternidade. 8.051,74. Bateu. E agora, meus terceiros, 5,8, não é isso? 5,8 sobre o quê? Sobre a mesma base de cálculo do INSS. Deu 1.699,48. Ok? Fácil? E aqui, ó, total da guia. 9.751,53. Beleza aí? Bateu de todo mundo? Agora aqui, ó, minha guia da Previdência. Atual, minha GPS. 2100 é meu código de pagamento. Você vai ter, pessoal, vocês vão ter vários códigos de pagamento da Previdência. Essa aqui é a lista de códigos, ó, do site da Receita. Empresas do Simples, 2003, tá vendo? E aí, a partir desse 2003, apesar que o MEI tá aqui, ó, 1910. A partir em diante, tudo é empresa. Tem vários tipos de recolhimento, ó. Empresas do Simples, recolhimento de aquisição de produção rural, e tem vários outros aqui, ó. Então, empresas do Simples 2003, empresas CNPJ normal 2100, ok? Que é o nosso caso. E para todas as outras tem um código. Empresas C em geral, que geralmente é a obra, ou é o pessoa física, né? Que tem SEI, que na realidade está mudando para CAEPF, então ele deve virar CAEPF isso aqui, ou então CNO, tá? E assim por diante, tem todos os códigos. A CEFIP mesmo, quando você faz, e o próprio E-Social, na hora que você fizer, claro que o seu sistema de folha tem que estar esses dados, mas lá eles também trazem o código de pagamento conforme a sua atividade, tá? Então tá aí, ó, minha guia. Valor do INSS é tudo isso aqui, ó. Campo 6. E outras entidades, tá aqui embaixo. Valor da guia, 9.751,23. Pagamento até 20 do mês seguinte. A competência, ou seja, a competência é maio, você paga até 20 de junho. Ok?